Olá pessoal, tudo bem? Essa semana iremos abordar assuntos relacionados aos conceitos de gestão ambiental e à política nacional brasileira. Sejam bem-vindos a mais uma semana da disciplina de gestão ambiental. Para entendermos um pouco dos conceitos relacionados à gestão ambiental, se faz necessário nós voltarmos no tempo e compreendermos quais foram os motivos que levaram a humanidade, os governantes e as empresas a buscarem elementos para melhorar o processo produtivo, evitando assim impactos e degradações ambientais. Existem, portanto, alguns marcos relacionados à gestão ambiental. Podemos citar alguns deles. A exemplo da Segunda Guerra Mundial. Então, todos os países estavam divididos em dois blocos, dos Estados Unidos e da União Soviética, do capitalismo e dos países socialistas. Após a Segunda Guerra Mundial, os países começaram uma guerra para produzir, fazendo uma série de produtos para que a população que estava cada vez mais crescente, essa população pudesse consumir os produtos. Então, o crescimento populacional no período pós-guerra, a partir da Revolução Industrial, ocasionou uma série de mudanças nas corporações, nas empresas, no sentido de que as empresas elas tinham uma quantidade a ser produzida e começaram a produzir 2, 3, 4 vezes a mais. Então, esse crescimento ele não foi acompanhado lá nesse período de uma reflexão sobre a dimensão ambiental, nem a dimensão social. E aí nós temos, a partir da Segunda Guerra Mundial, o crescimento desordenado dos centros urbanos, atrelado a isso, os impactos ambientais, a poluição. Tivemos um livro escrito pela Rachel Carson em 1962, chamado de Primavera Silenciosa. Então esse foi um dos primeiros livros que começaram a discutir essas abordagens, esses elementos. A partir daí, tiveram as conferências internacionais de meio ambiente, a exemplo da Conferência de Estocolmo, em 72, a Conferência do Rio, em 92. A partir de então, foi elaborado a Carta da Terra, a Agenda 21. Tivemos, em 1981, a criação da Política Nacional de Meio Ambiente no Brasil. Então, traz um pouco dessas questões internacionais e adequam o Brasil numa tendência ao cuidado da natureza. Tivemos também uma inserção dentro da Constituição do Brasil, em 1988, no artigo 225, que trata de que o meio ambiente é um bem de uso comum, essencial à qualidade de vida, e cabe ao poder público e à coletividade o cuidado desse meio ambiente. Tivemos, a partir disso, os desastres ambientais, desastres de derramamento de petróleo, desastres relacionados ao derramamento de produtos químicos, que ocasionaram uma mudança a partir dessas conferências internacionais. Daí então, foi escrito o relatório de Brundtland, de 1987, que trouxe aspectos relacionados ao desenvolvimento sustentável, trazendo um pouco dessa discussão relacionados com crescimento e desenvolvimento. Então, a partir desses aspectos, a partir dessas situações, desses eventos que ocorreram, a humanidade ela começou a perceber que era necessário incorporar elementos ambientais e sociais dentro dos aspectos econômicos, para que se possa desenvolver uma análise integrada, uma análise sistêmica. E essa análise sistêmica será utilizada no sistema de gestão ambiental. Portanto, as questões de meio ambiente elas estão atreladas às questões sociais e econômicas. E as empresas
elas precisam incorporar esses elementos dentro do seu dia a dia, dentro da sua política, dentro da sua conduta, dentro da sua organização, para que ela consiga avançar na melhoria da qualidade do produto e também atrelando as questões ambientais. Então, para que as sociedades alcancem o desenvolvimento sustentável ecologicamente satisfatório, é necessário, portanto, levar em consideração 6 aspectos. Primeiro, satisfação das necessidades básicas das pessoas. Portanto, devemos levar em consideração todas as questões sociais que estão envolvidas na melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores e dos profissionais que atuam na empresa. Segundo, a solidariedade com as gerações futuras. Então devemos pensar nas próximas gerações, naqueles que estão por vir. Não devemos pensar apenas no nosso momento, mas também deixar um legado para que o meio ambiente e a natureza ela esteja equilibrada para aqueles que virão. Terceiro, participação da população envolvida nas decisões. Então é muito importante você inserir a população nas tomadas de decisões, nas questões políticas, para que a população, ela, a partir da sua realidade, ela decida o que é melhor naquele momento. Quarto, a preservação dos recursos naturais e do meio ambiente, e isso é bem evidente porque nós precisamos cuidar da natureza, nós precisamos manter todas as relações ecológicas equilibradas e sadias. 5. Elaboração de um sistema social que garanta emprego, segurança e respeito à diversidade cultural. E 6. O estabelecimento de programas de educação contínua, sistêmica, para que os profissionais, a população, ela esteja sempre atenta às novidades científicas e atualização de conceitos e de procedimentos relacionados com a correta administração e a gerência desses recursos naturais. Para atingir esse desenvolvimento sustentável, precisamos pensar na eficiência econômica, na prudência ecológica e na realização e na promoção de uma sociedade socialmente mais justa, solidária. Esses aspectos integrados que nós falamos que é uma análise sistêmica, é justamente a harmonização e o equilíbrio e a interligação desses fatores. Claro, ele deve ser considerado separadamente, mas dentro da análise eles são refletidos de uma forma conjunta. Esses princípios, eles trazem para a gente algumas matrizes a partir da sustentabilidade. Então precisamos pensar na matriz da ecoeficiência, na matriz de escala, na matriz da equidade, na matriz da autossuficiência e da matriz ética. Esses aspectos eles devem ser incorporados quando se busca atuar a partir da gestão ambiental. Gestão ambiental se dá por meio de atitudes. A empresa, os empresários, eles precisam inserir dentro da sua política atitudes que sejam ecologicamente corretas, socialmente justas e economicamente viáveis. Atrelando esses 3 princípios, as empresas elas vão, de alguma forma, trabalhar nas possibilidades de melhorar o seu produto e também atendendo às exigências internacionais relacionadas ao meio ambiente. E, de contrapartida, essas empresas elas vão se tornar ambientalmente, ecologicamente corretas e a população ela busca cada vez mais adquirir produtos que tenham de alguma forma esses elementos inseridos dentro do seu processo produtivo. Gestão ambiental envolve o planejamento, a organização e orienta as empresas a alcançarem metas ambientais definidas no seu sistema de gestão ambiental. Portanto, gestão ambiental é um compromisso corporativo, ou seja, requer atitudes, decisões em todos os níveis da administração de uma organização, que adotam
um conjunto de políticas e ações de caráter social, técnico e produtivo com o intuito de alcançar melhor desempenho ambiental. Então é nessa perspectiva que as empresas cada vez mais buscam atender à legislação ambiental e inserir dentro dos seus processos elementos relacionados ao desenvolvimento sustentável, agregando outras dimensões que até então elas não estavam inseridas no processo produtivo. Então é isso, pessoal. Na aula de hoje, vimos temas relacionados aos conceitos sobre desenvolvimento sustentável, gestão ambiental e entendemos um pouco do panorama e do histórico relacionado às questões ambientais que foram importantes para tomadas de decisões no que se refere à inserção da Política Nacional de Gestão Ambiental, ou seja, a necessidade das empresas se adequarem para atender às exigências do comércio, atualmente do comércio sustentável. Desejamos para vocês uma ótima semana, bons estudos e até a próxima!